Olá pessoal, nesta aula vamos fazer alguns exemplos de aplicação da forma integral das equações de conservação. Vamos começar com este exemplo agora que trata sobre o cálculo de forças, né? Utilizando a conservação da quantia de movimento. Né? Vamos calcular as forças que são aplicadas sobre um sistema quando esse sistema passa pelo volume de controle. E o que vamos discutir um pouco aqui é primeiro a aplicação do teorema de transporte de regras de um modo geral, né? Aplicado à conservação da quantia de movimento linear. E vamos discutir também a questão das forças, de como se relacionam essas forças, né? Essas forças aplicadas nas superfícies do volume de controle com a variação da quantia de movimento do sistema através do volume de controle. E umas questões que vamos discutir aqui é como separar essas forças, né? Ou seja, por que é importante entender que a origem dessas forças, principalmente as forças de superfície, de forma a separar, né, essas forças nas forças de pressão, nas fronteiras nas entradas e saídas do meu domínio, e as forças que são aplicadas sobre as paredes, nesse caso as paredes dessa tubulação com uma curva, ok? Então, neste exemplo que nós vamos ter aqui, é uma tubulação onde eu conheço as condições de entrada aqui na minha região de entrada da tubulação, e conheço a pressão, conheço a velocidade média, né? E a partir dessas variáveis e, né, da geometria, claro, do ângulo e das geometrias, né? Notem que aqui eu tenho uma seção, né, que tem uma espessura, vamos chamar uma espessura perpendicular à nossa tela, que vamos chamar de W, né? Então esse seria o valor, a espessura da minha tubulação no sentido perpendicular à tela, ok? E ela tem uma entrada com uma altura 2h e uma saída, né? Depois continua uma seção constante ao longo da minha curva com uma altura h. E o objetivo aqui, então, conforme está colocado aqui, é determinar o valor dessa força resultante. Note que essa força é a força a força que eu teria que realizar para segurar essa tubulação no local que ela está. Se eu soltar essa tubulação, como há uma variação da quantia de movimento, ou seja, o fluido está exercendo uma força sobre essa tubulação vai se deslocar, evidentemente, vai ter uma aceleração. Então, para eu essa força resultante, que seria a força de reação, na verdade, né? É a força que eu teria que fazer para segurar essa tubulação no local que ela está, né? E aí uma coisa importante que justamente vamos discutir agora nesse exemplo é que essa força ela está aplicada apenas nas paredes da tubulação. Então, uma vez que as forças de superfície representam a integral de todas as tensões aplicadas em todo o meu volume de controle, em toda a minha região, eu vou ter que separar essas forças nas forças de superfície efetivamente aplicadas nas paredes e as forças de pressão nas entradas e saídas, né? Porque essas entradas e saídas não fazem parte de superfícies que coincidem com as paredes físicas do meu volume de controle, neste caso. Muito bem, então o primeiro passo aqui é definir o volume de controle. Uma coisa aqui óbvia seria definir o volume de controle, digamos, acompanhando as paredes da minha tubulação. Porém, como eu vou mostrar aqui, eu optei por definir um volume de controle, esse aqui vermelho, né? Onde eu vou estar, digamos, ele vai atravessar, claro, as minhas entradas e saídas, vai atravessar as minhas regiões de entrada e saída. Porém, ele vai estar, ou seja, as outras superfícies de controle, a superfície aqui superior, essa outra superfície inferior, todas as outras superfícies de controle, elas vão simplesmente atravessar uma região por fora da tubulação, né, onde, digamos, podemos assumir que há um ar que está parado. Então, fundamentalmente, todas as minhas superfícies de controle, exceto a superfície de entrada, porque nós temos que imaginar que a superfície de entrada de alguma forma vai estar conectada com alguma tubulação, né? Com alguma tubulação que vem a montante dessa entrada. Então, todas as superfícies do meu volume de controle, exceto essa superfície de entrada, vão estar sujeitas à pressão atmosférica.
e, portanto, as tensões em toda a superfície, exceto na entrada, vai ser a pressão atmosférica e, portanto, vão se cancelar, ou seja, concretamente, a força devido à pressão atmosférica que está sendo exercida nessa parte superior vai se cancelar com essa superfície inferior e por aí vai. A exceção, claro, dessa região da entrada. Então, muito bem, vamos iniciar aqui aplicando, né, então, a conservação da quantia de movimento na forma integral e depois vamos discutir, então, melhor essa questão das forças de superfície. Então, vamos fazer o somatório das forças. Eu vou já separar nas minhas componentes, horizontal e vertical, né, x e y, eu vou colocar aqui um par de eixos aqui, para sempre é importante, né, para a gente ter uma referência. E eu vou agora, então, formular as minhas equações, né, da conservação da quantia de movimento com movimento na direção x e na direção y. Então, o que eu vou dizer? Que o somatório de todas as forças na direção x, né, vai ser igual a quê? Eu vou assumir regime permanente, então já vamos começar dizendo que esse primeiro termo que aparece lá no teorema de transporte de Reynolds é zero. É o termo que digamos que representa a variação da quantia de movimento dentro do volume de controle, né, que é uma derivada no tempo da integral de volume. Eu vou assumir que ele é zero. Então como que vai ficar esse meu somatório de força? Vai ser simplesmente a integral sobre toda a minha superfície de controle, da quantidade de movimento na direção x, por unidade de massa, ou seja, a componente u, né, a componente horizontal da velocidade, a componente do vetor velocidade na direção x, e agora multiplicada pelo termo que representa o transporte de massa que entra e que sai dessas superfícies de controle, né? Lembrando que esse produto escalar vai determinar o sinal e vai me dizer se o seu fluido está entrando ou saindo das superfícies de controle. Da mesma forma, para a direção y, eu vou ter superfície de controle da componente agora v da velocidade, componente vertical da velocidade, ou seja, vai ser a integral sobre todas as superfícies de controle da componente da quantia de movimento por unidade de massa na direção vertical e multiplicado, claro, pelo termo que representa o transporte de massa que entra e que sai, lembrando que é a massa que está carregando, transportando. Então tem uma vazão em cada uma das superfícies de controle onde houver entrada ou saída de massa, e claro, nós vamos percorrer a superfície de controle, vamos observar onde há entrada e saída de massa. Em cada uma dessas superfícies de controle vamos ter o transporte, né, o transporte da quantia de movimento na direção x e o transporte da quantia de movimento na direção y. Então vamos começar agora pelas componentes, ok? Vamos pegar então as forças na direção y, e vamos dizer primeiramente o seguinte: o somatório das forças na direção y vai ser igual a todas as forças de superfície na direção y, ok? Todas as forças de superfície na direção y, mais a força peso, que eu vou chamar simplesmente do dFp, né? Que seria apenas o peso de toda o material que existe no volume de controle. Neste caso, como é um volume de controle, ele envolve a tubulação. Se essa tubulação tiver uma certa massa, de alguma forma seria o peso do fluido mais o peso da tubulação, dessa tubulação, imaginemos que é de metal, da tubulação que está dentro do volume de controle. Ou seja, se eu estou, por exemplo, projetando um sistema de ancoragem aqui para segurar essa tubulação, esse sistema vai ter que suportar tanto as forças devidas à inércia desse fluido, ou seja, as mudanças da quantia de movimento desse fluido que está passando pela tubulação, quanto o peso desse fluido que está dentro da tubulação. Porque, por exemplo, se eu encher a minha tubulação de líquido, né,
e deixar ele parado, fechar as entradas e deixar ele parado, ele já vai exercer uma força em Y, devido à gravidade, independentemente se há ou não uma mudança da quantia de movimento, que a gente vai chamar de forças dinâmicas, ou seja, forças inerciais, que são forças de origem dinâmica devido a essas variações da quantia de movimento. Mas o peso vai estar lá, independentemente se há movimento ou não, ou independentemente se há fluido entrando ou saindo dessa minha tubulação, desse meu volume de controle. E esse peso também vai incluir o peso da própria tubulação, né? que tem que ser segurado por esse sistema de ancoramento aí. E aí nós vamos separar, né, essas forças de superfície. Nós vamos agora, né, que essa análise que eu faço bastante ênfase, né, que é a análise que está associada a olhar para todas as superfícies de controle e verificar qual é a origem dessas minhas forças de superfície. Então eu vou olhar agora, percorrer, né, a minha superfície de controle aqui, e aí, né, olhando para a minha superfície de controle, vou determinar quais são as tensões que estão sendo aplicadas nessa superfície de controle. Então vejam bem, e é justamente a escolha dessa superfície de controle, passar por esse ar que está, passar por fora da tubulação, numa região do fluido está parado, a princípio, onde não há tensões sendo aplicadas, é interessante justamente porque eu vou verificar que vai ser bastante simples o cálculo, o entendimento. A gente não precisa calcular, insisto, a gente não precisa calcular as forças resultantes de todas as tensões aplicadas à superfície de controle. A gente apenas vai fazer um exercício aqui para discutir, um exercício mental para discutir, para entender a origem dessas forças de superfície. Então eu vou olhar para a minha superfície de controle agora toda, né? E aí vamos, por exemplo, primeiramente vamos olhar para essa superfície aqui, né? Essa superfície aqui que atravessa a entrada. Nessa superfície aí, né, que é uma superfície vertical, não há nenhuma força, ou seja, a princípio, se nós estamos assumindo que o fluido está entrando em forma perpendicular a essa superfície, eu não vou ter tensões, né? Não vou ter tensões, digamos, quais seriam as possíveis forças na direção Y olhando para a superfície? Seriam apenas forças de origem cisaliante. Por que apenas forças de origem cisaliante? Porque essa é uma superfície vertical. Então, como que eu poderia aplicar em uma superfície vertical uma força vertical? Apenas se for uma tensão cisaliante. Porque qualquer força normal a essa superfície vertical vai ser uma força na direção X. Ou seja, se eu estou olhando, vejam bem, as forças na direção Y podem apenas ser exercidas por uma tensão cisaliante na direção Y. E, neste caso, é como o fluido está entrando em forma normal e estou assumindo que não há um escoamento, né, que não há nenhuma, digamos, não há taxas de deformação associadas a essa direção Y, logo não vai haver tensões e, portanto, todas as forças. Então vamos concluir aqui que as forças de superfície na direção Y, nessa superfície aqui, são nulas. Muito bem. Agora eu posso fazer o mesmo exercício para todas as outras superfícies de controle. Ou seja, olhando a superfície de controle aqui superior, tudo bem, eu vou ter uma força de pressão. Essa superfície vai estar, a princípio, sujeita à pressão atmosférica. Porém, como essa superfície superior está sujeita à pressão atmosférica e esta superfície inferior também está sujeita à pressão atmosférica, e aí vocês podem dizer, ok, nessa superfície inclinada complica um pouco a análise, mas não tem problema, porque eu posso trabalhar com as projeções dessa superfície. Ou seja, eu posso pensar que a projeção horizontal desta superfície inclinada também vai estar sujeita a uma pressão atmosférica que vai se cancelar, digamos, com a pressão, com a força resultante da pressão atmosférica nesse trecho da superfície embaixo. Ou seja, a pressão que está sendo exercida aqui vai se cancelar com a componente vertical da força de pressão que está sendo exercida lá em cima. Então, em resumo da história, eu já discuti isso quando a gente discutiu as forças de pressão, não importa o formato da minha superfície, se eu tenho uma superfície qualquer exposta a uma pressão constante, as forças vão se cancelar. Nesse caso, as forças verticais vão se cancelar.
que mais que eu tenho que analisar então? Bom, eu tenho que analisar aqui que eu tenho de alguma forma uma força que está atravessando a minha superfície. Ou seja, neste ponto aqui eu tenho uma força que está atravessando a minha superfície. Ou seja, de alguma forma, imaginem que eu tenho algum sistema, algum braço, alguma coisa que está segurando essa tubulação. Então, se eu olho, por exemplo, vamos imaginar que nós temos aqui nosso ancoramento aqui, eu vou ter quando minha superfície de controle corta esse ancoramento, aí vou ter uma tensão aplicada. Vai ser uma tensão sobre um material sólido, mas de alguma forma eu vou ter uma força que está atravessando, né? Se eu olhar para toda essa superfície de controle, eu vou ter uma força que está atravessando essa superfície de controle. Então, vou ter que considerar justamente essa força aí como sendo a força resultante na direção Y. E aí vocês podem se perguntar, mas como que essa força se transmite? Claro, o conceito é simples, mas justamente a escolha dessa superfície de controle por fora dessa nossa tubulação nos permite simplificar essa análise. Agora, como que essa força do meu ancoramento, né, para analisar, para discutir um pouquinho a física desse fenômeno, como é que essa força do meu ancoramento vai se transferir ao fluido? Porque, em definitiva, o que nós estamos analisando através dessa lei de conservação é o fluido, é o sistema fluido. Como que essa força vai transferir? Vai se transferir a partir de todas as tensões cisaliantes ou normais, não importa, de todas as tensões que estão sendo aplicadas dentro da minha tubulação, que estão sendo aplicadas a esse fluido. Então, muito bem, vamos voltar então ao nosso cálculo aqui da força, das forças em direção Y. Nós concluímos que a força do peso, né, que eu vou chamar essa força, vou simplesmente chamar um P, né, um peso que é o peso de toda a minha tubulação mais o fluido. E isso aqui, essas forças de superfície, como eu comentei, é uma força que a princípio está, quando eu olho para a minha superfície, ela está sendo transferida a partir de uma ancoragem, né, que está atravessando a superfície de controle, mas ela vai se transferir, essa força vai ser o resultado de todas as tensões, né, multiplicadas pelas áreas, né. Claro que eu teria que integrar todas as tensões nas paredes da minha tubulação, e isso seria uma atividade extremamente complexa, né? Imagina que eu tenho que percorrer toda a minha tubulação e integrar as tensões cisaliantes e normais. Mas eu vou assumir que todas essas tensões vão ter uma resultante, ou seja, a resultante de todas essas tensões nas paredes normais e cisaliantes aplicadas ao fluido, a resultante vertical de todas as tensões vai ser uma força que eu vou chamar aqui de FRY, ok? Que vão ser essas forças resultantes todas. E agora, agora vou calcular o outro lado da equação. Como vou calcular esse outro lado da equação? De novo, vou olhar para todas as minhas superfícies de controle e vou verificar, neste caso, lembrando que este produto escalar ele é apenas diferente de zero nas entradas e saídas. Então, quando eu olho agora para as minhas superfícies de controle, o que eu vou ter? Olhando para superfícies inferior, superior, inferior, etc., né, essa superfície aqui não vou ter nenhum fluido atravessando. As únicas regiões onde eu vou ter um fluido atravessando, ou seja, as únicas regiões onde este produto escalar vai ser diferente de zero, vão ser a saída e a entrada. E agora vou olhar para esse integral. Então vamos calcular. Vamos dizer que isso aqui vai ser a integral sobre a superfície de saída, né? E vou olhar agora para essa superfície e vou dizer o seguinte, olha, como que vai ser o produto escalar dessa superfície, né? Eu vou ter um vetor velocidade aqui, vou ter uma vetor, eu tenho, na verdade eu vou ter, cada um desses são os vetorzinhos, mas vou pegar um vetor aqui, digamos, pegar um vetor desse aqui, e vou dizer, olha, esse vetor vai ter uma componente V e uma componente U. Agora, se eu for calcular, vejam bem, o produto escalar, e é por isso que eu escolhi essa superfície dessa forma, eu vou ter um vetor N, nessa superfície, né? Que agora vai ser um N, que vai ter uma componente X, uma componente Y, mas não importa, não precisamos decompor o vetor N. A gente vai fazer uma forma mais simples. A gente vai dizer que o produto escalar, V escalar
N nessa superfície é igual ao próprio módulo da velocidade V. Por que o próprio módulo da velocidade V? Porque nessa superfície a velocidade, eu escolhi a superfície, e essa que é a ciência, digamos, da escolha do volume de controle, eu escolhi a superfície como sendo perpendicular ao meu vetor velocidade. Então, simplesmente esse produto escalar vai ser a própria velocidade V. Aí, então, substituindo a integral, que eu vou ter a componente V dessa velocidade, que já vamos ver como que a gente calcula, a partir do ângulo alfa. Vou ter um ρ, velocidade V, e um diferencial aqui, uma integrado na área. E aqui, claro, estou assumindo, né, por simplicidade, eu poderia ter um perfil de velocidade, por exemplo, um perfil parabólico, um perfil qualquer de velocidade. Por simplicidade aqui, assumir que a minha velocidade é constante. Então, tudo isso aqui vai ser constante, vai simplesmente ser igual a velocidade V, ρ, vezes a velocidade. Cuidado aqui, isso aqui é a velocidade módulo. E isso aqui é a velocidade componente, ok? Muito cuidado com isso, que essa lembrando que uma velocidade está associada à vazão mássica na saída, isso aqui nada mais é do que a vazão mássica na saída, e outra velocidade está associada, que é a componente da quantidade de movimento que está sendo transportada, neste caso a componente da quantidade de movimento na direção Y, ok? Muito bem, então. Isso aqui nós identificamos que vai ser a própria vazão mássica na saída, e a velocidade V aqui apenas, para calcular, a velocidade V vai ser apenas o módulo da velocidade na saída, né, o módulo da velocidade na saída, multiplicado pelo seno do ângulo alfa, né? Lembrando que esse aqui é o meu ângulo alfa, ok? Então vai ser o seno de alfa. Muito bem, então vou deixar aí isso em stand-by. Nós a princípio já temos aqui a integral na saída. E agora, claro, olhando para a integral na entrada, né? Olhando para essa região de entrada, eu vou olhar para essa integral e vou dizer o seguinte: olha, na entrada eu vou ter uma vazão mássica. Eu vou ter uma vazão mássica na entrada, posso ter que calcular essa vazão mássica. Mas eu olho para essa superfície de entrada e vou dizer: olha, a velocidade V, ou seja, esta velocidade que aparece aqui, que é a componente transportada, na entrada vai ser zero, porque na entrada eu tenho apenas uma velocidade na direção horizontal, não tem componente vertical, né? E por outro lado, né, a velocidade U na entrada, né, porque vamos, para entender um pouco melhor esse conceito, e também porque nós vamos precisar dessa velocidade quando a gente for calcular o somatório das forças na direção X, a velocidade de uma entrada vai ser igual ao próprio módulo da velocidade V na entrada. Por quê? Porque a velocidade na entrada tem componente apenas horizontal. Muito bem, então, agora vamos analisar essa outra componente, ou seja, as componentes da quantidade de movimento na direção X. E vou fazer o mesmo exercício, Eu vou olhar para todas as minhas superfícies de controle primeiro, para identificar as forças. E agora, essa discussão é um pouquinho mais complicada, porque eu vou ter uma região que está exposta a uma pressão que não é a pressão atmosférica. Mas eu vou resolver isso de uma forma bastante simples, da seguinte maneira. Nós vamos olhar novamente para todas as minhas superfícies e naquelas superfícies, né? Ou seja, na superfície superior e inferior, já vejo que de cara só poderia ter componente X se eu tiver um cisalhamento, ou seja, nessa superfície superior e inferior, apenas um cisalhamento vai provocar uma força na direção X, porque somente uma força tangencial numa área que é horizontal, somente uma força tangencial poderia ter componente na direção X. Por outro lado, quando olho para todas as superfícies, né, de um modo geral, de novo, as superfícies que estão expostas, independentemente da orientação, as superfícies que estão expostas a uma pressão constante, neste caso a pressão atmosférica, todas as forças vão se cancelar. E a única superfície que vai estar, ou seja, todas as forças de um lado e do outro vão se cancelar. E a única superfície que vai estar exposta a uma pressão diferente da atmosférica vai ser a própria superfície de entrada, ok? E aí,
apenas para esclarecer e trazer um uso interessante aqui da pressão manométrica, vejam bem, né? O que acontece digamos, vamos pensar agora no que seria a projeção, ou seja, vamos pensar agora nesse trecho aqui dessa superfície aqui, desta superfície, digamos, é uma superfície externa, é uma superfície que vai ter de fato digamos, vai estar exposta à pressão atmosférica, ok? E ela vai, digamos, de alguma forma, ou seja, eu não posso dizer que a força de pressão sobre esta superfície, sobre este trecho, veja que estou considerando apenas o trecho que representa a projeção da região de entrada. Por quê? Porque se eu considerar, por exemplo, esse trecho aqui em cima, vai se cancelar, porque esse trecho aqui é a mesma discussão que nós já fizemos, ou seja, a força de pressão sobre esse trecho, esse trecho da superfície, vai se cancelar, né? As forças horizontais vão se cancelar, ok? Então aí não tem problema. Agora, quando olhar realmente para essa projeção, não posso dizer que se cancelam. Porém, eu vou dizer o seguinte, olha, esta pressão de entrada, eu vou dizer que é uma pressão absoluta, mas que eu posso representar por uma pressão manométrica, ou seja, eu posso separar, digamos, essa pressão de entrada numa componente, que é a pressão manométrica, mais uma componente aqui, simplesmente eu subtrair uma parte dessa pressão de entrada, que é a própria pressão atmosférica. Então eu vou dizer, olha, eu vou pegar dessa pressão de entrada, que é maior que a atmosférica, vou pegar, que seria a parcela da pressão atmosférica, e vou dizer que essa força, essa pressão atmosférica multiplicada por essa superfície aqui, vai se cancelar com a pressão atmosférica multiplicada pela outra superfície. E vai sobrar o quê? Vai sobrar a pressão manométrica na entrada. Então, em resumo das contas, pessoal, o que acontece? De novo, eu vou pegar qual é a vantagem de trabalhar com a pressão manométrica. Que eu vou dizer, olha, eu vou ter uma superfície lá exposta a uma pressão ambiente, neste caso a pressão atmosférica. Se eu tiver um trecho dessa superfície, um trecho qualquer dessa superfície, né? Vamos tentar generalizar um pouquinho esse conceito. Imagina que eu tenho uma superfície aqui qualquer, e essa superfície está exposta a uma determinada pressão. Então está todo exposto a uma pressão, vamos imaginar uma pressão aqui constante, uma pressão que ela é toda igual em todas as direções. E aqui num determinado trecho dessa superfície, ela vai estar exposta a uma pressão maior. Evidentemente que vai haver uma força resultante, vai aparecer uma força resultante aí. Porém, eu posso dizer o seguinte, olha, eu vou pegar toda a componente aqui, toda essa componente aqui da pressão ambiente e vai se cancelar, ou seja, uma forcinha nessa superfície vai se cancelar com uma forcinha nessa superfície, uma forcinha nessa superfície vai se cancelar com uma forcinha nessa superfície, todas as diferenciais de força vão se cancelar e vai sobrar o quê? Vai sobrar apenas a força devida à pressão, ou seja, essa pressão aqui vai ser a pressão manométrica, ok? Então, isso aí, estou generalizando esse conceito dizendo, olha, quando eu tenho um volume de controle, uma superfície de controle fechada, exposta a uma pressão ambiente, por exemplo, a pressão atmosférica, todas as forças vão se cancelar. Se eu tiver um setor, um trecho dessa superfície que está exposto a uma pressão maior que a pressão atmosférica, vai haver sim uma força resultante. Por essa força resultante, eu posso simplesmente calcular como sendo essa pressão manométrica multiplicado pela área. Por quê? Porque eu posso pegar a componente, digamos, dessa pressão que corresponde à pressão atmosférica e cancelar com a sua projeção do lado contrário. Ok? Muito bem. Então, feita essa discussão, o que nós vamos ter agora? Nós vamos ter agora apenas que calcular, né, como seria o somatório de todas as forças em X. Então, vou dizer o seguinte, olha, o somatório de todas as minhas forças em X, eu não vou ter o peso, porque o peso apenas vou ter na direção Y. Se eu alinhar o meu eixo Y com a gravidade, o peso vou ter apenas na direção Y. Então, o somatório de todas as forças em X vai ser o quê? Vão ser, eu vou olhar para todas, de novo, vou olhar para todas as minhas superfícies de controle, o que eu vou ver? Eu vou ver apenas uma região aqui, que é onde está exatamente, onde está esse ancoramento. Se eu olhar, digamos, se eu olhar para esse ancoramento aqui, ele vai estar sendo cisalhado, ou seja, para ele segurar essa tubulação, né?
perante uma força em X, ele vai ter que segurar a um cisalhamento, uma coisa que vai tentar, digamos, cortar esse ancoramento, se eu pensar num braço aí, né, que está segurando essa tubulação. Então, eu vou olhar para todas as minhas superfícies de controle e vou dizer, olha, todas as superfícies estão expostas à pressão atmosférica, exceto a superfície de entrada. Então, dizer que esse somatório de forças em X vai ser a pressão na entrada, né, e uma força positiva. Lembre-se que a pressão sempre é contrária à superfície. Então, se o meu vetor normal aqui aponta para fora, logo a força de pressão, que é sempre negativa, é menos a pressão vezes o vetor de área, ela vai apontar para dentro da superfície de controle, neste caso na direção positiva do eixo X. Então vai ser a pressão de entrada multiplicada pela área da entrada, ok? Mais a força resultante na direção X, que essa FRX vai ser a força justamente, né? Essa vai ser a força justamente exercida pelo ancoramento nessa direção X, ok? Assim como eu tenho a força FRY, vai ser a força, justamente essa força aqui, que eu chamei de FRY, vai ser a força, né, do ancoramento na direção Y. E aí essa força vai ser igual a quê? Vai ser igual a quê? A integral sobre a superfície de saída da velocidade U multiplicado por ρ v escalar n mais a integral de U, né, na superfície de entrada, ρ v escalar n integrado na área. Agora vejam bem, pessoal, esse produto escalar na entrada vale quanto? Vale menos U na entrada. Por que menos U na entrada? Porque o vetor normal na entrada aponta para fora e a velocidade aponta para dentro. Ou seja, o produto escalar entre esses dois vetores vai ser igual a menos o módulo da velocidade. E na superfície de saída nós já tínhamos calculado isso aqui, correto? Quanto vale isso aqui? Isso aqui vale ρ V na saída, multiplicado pela área na saída, que é a própria vazão mássica, e agora vamos calcular então essa integral aqui, né? Então, essa integral aqui vai resultar o que vai ser a velocidade na entrada multiplicado por ρ, né, vezes menos U na entrada vezes a área na entrada, ok? E dessa maneira vamos ter o que, pessoal? Vamos ter o que? A pressão na entrada multiplicada pela área na entrada mais a força resultante na direção X, que seria a força justamente nesse ancoramento, né? Isso é igual a que U na saída, ρ V na saída, área, saída. E aqui já substituir, lembrando que o módulo, o U na entrada é o próprio módulo da velocidade na entrada. E aqui falta apenas calcular a U na saída. U na saída vai ser igual ao que, pessoal? Vai ser V na saída, módulo da velocidade na saída, multiplicado pelo cosseno do ângulo alfa. Então, em resumo, o que nós vamos ter, pessoal? Ou seja, a força resultante na direção Y vai ser apenas produto da variação da quantia de movimento, porque, como nós conversamos, todas as forças de pressão na direção Y vão se cancelar. E eu não tenho nenhuma quantidade de movimento na direção Y entrando no volume de controle. Só tenho uma componente da quantidade de movimento na direção Y aqui na saída do volume de controle. Por outro lado, a pressão, a força resultante vai ser, digamos, consequência
da variação da quantia de movimento, da variação da quantia de movimento na direção X. Porém, este ancoramento aqui vai ter que suportar também a pressão na entrada. Imagina o seguinte, para entender melhor isso. Imaginem que vocês fecham a torneira, tampam, vamos dizer que a gente tampa essa saída aqui. Então não vou ter mais variação da quantia de movimento. Se eu tampar a saída, não vou ter movimento, vai ser tudo zero. Qual seria a força resultante dessa situação? Na direção Y vai ser o peso, porque se não há movimento, se todas as velocidades são zero, na direção Y eu vou ter o peso. Porém, na direção X, eu vou ter uma pressão que está exercendo essa força, né? E essa pressão vai ser, no caso, positiva, mas se eu pensar na força do ancoramento, ela vai ser negativa, ou seja, a força de reação desse ancoramento ele tem que ser negativa para suportar essa pressão. Então, num caso onde não tenho velocidade, não tenho variação da quantia de movimento, ou seja, todos os termos relacionados à variação da quantia de movimento são zero, eu vou ter as forças que vão aparecer, lembrem-se lá da hidrostática, vão ser as forças de pressão e as forças de gravidade, apenas. Neste caso particular, se eu olho para esse meu volume de controle, eu vou ter que a pressão em todo o meu volume de controle ela é constante, então as forças resultantes dessa pressão constante vão se cancelar, e a única pressão adicional que vai realmente ter uma força resultante é a própria pressão na entrada. Se a esse raciocínio, se a essa ideia somo, adiciono as variações de quantia de movimento, ou seja, os efeitos inerciais, né, devido à variação da quantia de movimento desse fluido, vai resultar nessas forças que nós precisamos calcular. Porém, é importante ter claro que, além de eu precisar calcular a variação da quantia de movimento, é importante, nesse tipo de situação, olhar para as minhas superfícies de controle para verificar as forças que realmente, se o objetivo, por exemplo, for calcular o ancoramento, que realmente esse ancoramento vai ter que suportar. Que não vai ser apenas a força devido à variação da quantia de movimento, como também, neste caso, a força adicional resultante da pressão na entrada. Pressão essa que vai existir independentemente de se há ou não há velocidade. Lembramos que a pressão ela é uma tensão que sempre está presente, mesmo no caso hidrostático. E aí, apenas para concluir o exercício, nessa formulação toda está apenas faltando quanto vale a velocidade na saída. Mas isso é de uma forma bastante simples de calcular, aplicando a conservação da massa, né? A conservação da massa, né? Agora, em toda a superfície de controle. E dizendo o seguinte, olha, se o meu problema é regime permanente, não há acúmulo de massa dentro do volume de controle, portanto, a integral de todas as vazões mássicas, de todas as vazões que entram e que saem na superfície de controle, é igual a zero. E, olhando de novo para todas as superfícies de controle, né, eu vou olhar que isso aqui vai ser a ρ vezes a velocidade na saída vezes a área na saída. Lembrando que a velocidade na saída aqui, ou seja, o produto escalar aqui, vai ser apenas o módulo da velocidade, porque ele é perpendicular à superfície. Notem que quando eu estou calculando, é importante entender isso, quando eu estou calculando este produto escalar, que aparece na conservação da massa, aparece na quantia de movimento, aparece na energia, eu tenho que olhar o ângulo da velocidade, apenas olhar o ângulo da velocidade em relação à superfície de controle. Por outro lado, quando eu vou calcular a velocidade, a quantidade de movimento que é transportada, a quantidade de movimento em uma direção que é transportada, eu tenho que olhar para a componente da velocidade que eu estou transportando, que essa minha massa está carregando, transportando para dentro, para fora do volume de controle. No caso da equação de conservação da massa, eu não estou transportando nada, estou transportando a própria massa, então vai ser apenas o balanço de massa no volume de controle, né? Agora, negativo, por que negativo na entrada? Por que negativo na entrada? Porque, nesse caso, o ângulo da velocidade com a normal vai ser de 180 graus, ou seja, o produto escalar vai ser negativo. E isso aqui apenas está me dizendo que a vazão
da saída é igual à vazão da entrada, como é óbvio, né? Porque se é regime permanente e a massa não se cria nem se destrói, a quantidade de massa que está entrando é igual à quantidade de massa por unidade de tempo que está saindo. Porém, dessa equação, o que eu vou tirar? Além do fato de que a vazão máxima da entrada e a saída é a mesma, ou seja, o que me permite dizer? Me permite dizer que nesta equação, esse termo aqui, que representa a vazão máxima na saída, e esse termo aqui, eu posso tirar ele fator comum, na verdade, de fato, esta equação aqui, a partir dessa conservação da massa, vai dizer que a vazão máxima multiplicada pela velocidade na saída coseno de alfa menos a velocidade na entrada, né? Essa equação vai se resumir a isso aí, né? Mas, além disso, essa equação me permite dizer o quê? Me permite obter o valor da velocidade na saída, que eu não conhecia. Então, é um exemplo bem clássico da situação que, ok, para calcular as forças, eu aplico a conservação da quantidade de movimento. Porém, eu tenho mais uma incógnita, que é a velocidade na saída. Sem a velocidade na saída, eu não posso calcular as forças. E para calcular essa velocidade na saída, eu vou utilizar a lei de conservação da massa. E, uma vez formulada a lei de conservação da massa, é muito simples. Vou simplesmente dizer que a velocidade na saída, né, é igual a velocidade na entrada, que eu conheço. A velocidade na entrada é, de fato, um dado do problema, né, multiplicada pela área de entrada, que vai ser o que? Vai ser 2H vezes a espessura na direção da profundidade, dividido pela área na saída, que vai ser H vezes a profundidade. Ou seja, né? Também sendo que o módulo da velocidade na saída vai ser 2 vezes o módulo da velocidade na entrada. É proporcional à relação de áreas, né? Num escoamento incompressível, lembrando que aqui nós não temos variação da densidade, ou seja, aonde que eu coloco a hipótese de incompressibilidade? Dizendo que essa densidade aqui, que na verdade eu tenho uma densidade na entrada e uma densidade na saída, são iguais. Então, em resumo da história, eu vou cortar essas densidades e vai dizer que a velocidade na saída é igual à velocidade na entrada multiplicada pela relação de áreas. E com isso concluímos então este exemplo, né, de aplicação à quantidade de movimento, onde discutimos vários fatores importantes. Notem que aqui não é apenas a aplicação direta da quantidade de movimento e agora da conservação da massa, mas também é importante discutir essa questão das forças, de como eu vou analisar as forças que atravessam essa minha superfície de controle, quais são as forças presentes na superfície de controle. E uma coisa também que é importante colocar é que essa força em Y, eu até tinha esquecido, vai ser, além disso, vou ter aqui o peso, né? O peso dessa força em Y. Ou seja, insisto, se o peso estava com sinal negativo de um lado, porque a gravidade é para baixo, ele passa positivo para outro. Por quê? Porque essa força da reação em Y vai ser justamente positiva. Se a velocidade é zero, vai ser somente o peso. Se a velocidade é diferente de zero, vai ser o peso mais uma componente inercial, uma componente devida à variação da quantidade de movimento. E com isso, então, nós calculamos as duas componentes da força, e insisto a importância de analisar a origem dessas forças. O objetivo principal dessa aplicação desse exemplo é analisar a origem dessas forças que aparecem nas superfícies de controle. Então, dando continuidade agora com outro exemplo, vamos aplicar agora a equação da conservação da energia e também a equação da conservação da quantidade de movimento. O objetivo agora, então, é relacionar as velocidades de entrada e saída nesse bocal, né, nesse bocal convergente, onde tem uma área na entrada maior que a área da saída. Vamos relacionar as velocidades e as pressões na entrada e na saída a partir da conservação da quantidade de movimento e também a partir da conservação da energia. E o objetivo fundamental deste exemplo é discutir a questão do trabalho das forças de superfície como em um problema simples, claro que um problema mais simples do que aquela forma geral da equação da conservação da energia que nós vimos. Então, discutir o trabalho das forças de superfície nesse volume de controle e relacionar através da aplicação da conservação da quantidade de movimento.
Então, inicialmente, vamos começar aqui calculando a força. Vamos determinar agora, definir um volume de controle, similar ao caso anterior, um volume de controle que passa por fora, né, desse meu bocal, do sistema que estou analisando. E vamos agora aplicar a conservação da quantia de movimento, neste caso apenas na direção X. Por quê? Porque, como é um problema que é simétrico, né, todas as componentes das forças na direção Y vão se cancelar umas com as outras, né? Ou seja, as pressões, independentemente de como adoto o meu volume de controle, as forças nas paredes na direção Y vão se cancelar com as forças nas paredes superior e inferior. E vou desconsiderar, claro, apenas por simplicidade, vou desconsiderar o peso, né? Vou desconsiderar a gravidade, né? Muito bem, então. Vamos então começar calculando aqui as forças na direção X, correto? E eu vou aplicar a conservação da quantia de movimento agora, né? Vou dizer que isso é igual a integral sobre a superfície de controle de U, ou seja, a quantia de movimento apenas na direção X, pela componente, né, de transporte de massa. Isso aqui agora vou fazer as mesmas considerações, ou seja, a velocidade na saída é constante, a velocidade na entrada é constante, perpendicular às minhas superfícies de entrada e saída. Então, né, já discutimos bastante essas questões. Vou simplesmente aplicar de uma forma mais simples essa equação, dizendo que isso aqui vai ser a velocidade de U na saída. Neste caso, vamos notar que U na saída coincide com o módulo de V na saída, ou seja, agora não tenho componente X e Y de velocidade, ou seja, o vetor de velocidade está alinhado com o eixo X aqui, ok? Então, tenho apenas componente da velocidade na direção X. E claro, vou também, a partir da equação da conservação da massa, né? Isso aqui é conservação da quantia de movimento, e a partir da conservação da massa na forma integral, vou ter que, considerando a densidade constante, eu vou obter esta relação a partir da equação da conservação da massa. E, da mesma forma que nós analisamos na situação anterior, vou agora analisar todas as forças de superfície, considerando novamente que as forças sobre aquelas superfícies que estão expostas a uma pressão atmosférica, onde não há cisalhamento, não há outras forças, elas vão se cancelar. Se a pressão é constante, nessa superfície vão se cancelar. Vou considerar também a pressão manométrica na entrada e vou dizer que, né, uma força aplicada sobre um engaste aí que está segurando, um braço que está segurando essa superfície, nesse caso apenas na direção X, vai ser essa força resultante, FRX, mais a pressão na entrada multiplicada pela área na entrada, né? E isso aqui vai ser igual, né, a quê? A vazão mássica, que já discutimos também, ela calcula através da equação da conservação da massa, vazão mássica vezes U na saída menos U na entrada, e essa relação, ou seja, a velocidade na entrada é conhecida e a velocidade na saída eu obtenho da conservação da massa. Então, para calcular as forças é muito simples. O que eu vou fazer agora é, a partir da equação da conservação da energia, relacionar a pressão na entrada com a pressão na saída, né? Porque a pressão na entrada, a princípio, nesse caso, a pressão na entrada poderia ser um dado se eu for aplicar apenas a conservação da quantia de movimento, mas eu posso ainda, né? Eu tenho uma terceira equação que ainda me permitiria calcular essa pressão na entrada sob certas condições. Quais são essas condições? Qual é a principal hipótese? Considerar escoamento invícido, ou seja, considerar que não há uma transformação de energia mecânica em energia térmica, não há dissipação viscosa,
ok? Ou seja, é como é o equivalente a um problema sem atrito, né? Que vocês estudam lá na física. Então é um problema onde não há tensões viscosas. E sobre essas hipóteses eu posso aplicar aquela forma simplificada da equação de energia que é a equação de Bernoulli. Porém, antes da gente aplicar a equação de Bernoulli, vamos fazer um outro exercício. Vamos fazer um exercício aqui que é um pouco mais complexo, né? É uma forma mais complexa de encontrar essa relação. Porém, esse exercício que eu vou fazer agora é apenas, evidentemente, a nível teórico, não é necessário para a resolução desse problema e nem dos problemas que vocês forem resolver aí, mas é apenas, o objetivo apenas é discutir e entender um pouquinho melhor essa relação, né, entre força e trabalho, né, e como que como que o trabalho é realizado pelas forças de superfície. Nesse caso, como escoamento invícido, não há tensões viscosas, então o único trabalho que nós vamos considerar é o trabalho realizado pelas forças de pressão. E vamos analisar então novamente esse volume de controle. Nesse volume de controle, o que nós temos? Nós temos uma força, ou seja, se nós consideramos que as forças relacionadas à pressão atmosférica se cancelam, nós vamos ter uma força atuando na entrada, né? E uma força eventualmente que é a própria força de pressão atmosférica atuando na saída, mas que vai se cancelar, né? Novamente eu vou pegar, digamos, essa projeção aqui e vou dizer que essas forças sobre essas projeções se cancelam. E aí eu vou analisar, né? Vou analisar o trabalho realizado por essas forças em cada uma dessas superfícies. E eu vou percorrer a minha superfície de controle e vou dizer, olha, eu tenho uma força aqui, uma Fx, que está, digamos, segurando esse bocal, ela vai estar lá. Porém, tem um detalhe: como que essa força se aplica sobre o escoamento? A partir de digamos, a partir das pressões que estão sendo aplicadas pelas paredes, né? Pelas paredes aqui. Essas paredes vão estar aplicando uma pressão sobre o escoamento que vai estar transferindo essa força para o escoamento. No entanto, essa força ela não está associada a nenhum deslocamento, ou seja, a força que está sendo aplicada através das paredes, né, que está segurando essas paredes desse bocal, a velocidade dessas paredes é zero, ou seja, o trabalho das tensões sobre aquelas paredes é nulo porque não há deslocamento, não há velocidade. Portanto, o único trabalho que eu vou considerar, neste caso, vai ser o trabalho realizado pelas forças de pressão nas regiões onde o escoamento tem uma determinada velocidade, ou seja, nas entradas e saídas. Como eu vou considerar isso? Eu vou pegar uma força, né? Uma força. Aqui vou fazer diretamente, como estou analisando tudo na direção horizontal, não tenho nenhum movimento vertical, vou pegar a força X em cada uma das superfícies, né? A força X em cada uma das superfícies e multiplicar pela componente U da velocidade. Então, vamos analisar, por exemplo, na entrada vai ser o quê? Pressão de entrada, multiplicada pela área de entrada e multiplicada pela velocidade de entrada. Ou seja, isso aqui é o trabalho da força de pressão na entrada, ok? De um modo similar, eu posso fazer para a saída, né? Posso fazer para a saída. Então, o trabalho da força de pressão na saída, que neste caso ele vai ser negativo. Por quê? Porque nesse caso a força e a velocidade têm direções contrárias, ou seja, a força de pressão ela está apontando, digamos, para dentro do volume de controle e a velocidade está saindo do volume de controle. No caso da entrada, a força de pressão está apontando para dentro do volume de controle, ou seja, a força de pressão resultante aqui vai ter esta direção, que vai ser a mesma direção da velocidade. Porém, se eu considero a pressão atmosférica atuando nessa superfície a saída, vai ser uma força em contra, né? Em contra. E essa pressão na saída vai ser essa pressão na saída vai ser a própria pressão atmosférica, ok? Eu estou considerando essa pressão atmosférica, porque agora estamos falando de trabalho, não estou fazendo um balanço de força, mas estou apenas calculando o trabalho. E se há uma pressão, mesmo que seja
uma pressão atmosférica atuando numa determinada superfície e há um fluido passando a uma determinada velocidade por essa superfície, vai de fato existir um trabalho. Muito bem, e aí eu vou dizer o seguinte, olha, o trabalho realizado por essas forças todas, que vai ser então o trabalho das forças de pressão, vai ser igual ao quê? Digamos, a variação da energia, entre a entrada e a saída. E aí eu vou dizer o seguinte, olha, quais são as formas de energia? Eu vou considerar um escoamento isotérmico, ou seja, não há variação, como não há atrito e é um escoamento incompressível, não vai haver variação de energia interna. A energia potencial também não varia, porque eu vou considerar que o bocal está na forma horizontal, não há uma variação da altura líquida do escoamento, né? Não há uma variação da altura líquida dessa massa que está passando. E então a única variação vai ser a variação de energia cinética. Então eu vou dizer que fazendo a mesma análise que a gente fez para a quantia de movimento agora com relação a este termo aqui, na verdade o que nós vamos ter aqui vai ser... Então, agora vamos substituir o trabalho das forças de pressão deste lado da equação, né? Notem que o que nós estamos fazendo, na verdade, é fazendo a partir de um exemplo simples, discutindo, né, de uma forma um pouco mais detalhada, aquela ideia que nós já discutimos na aula teórica sobre o trabalho das forças de pressão de um modo geral. Então agora o que nós vamos fazer é substituir o trabalho das forças de pressão agora do lado esquerdo da equação, né? Notem que o que nós estamos fazendo aqui é apenas discutir a partir de um exemplo simples aquilo que nós já discutimos naquela forma geral na aula teórica da equação da conservação da energia e do trabalho das forças de pressão. Então agora vou substituir esse trabalho das forças de pressão, lembrando que na saída é negativo, né? Então menos pressão na saída. E o que eu fiz agora, claro, considerar que os módulos da velocidade são as próprias componentes da velocidade, né? Na entrada e na saída. E uma coisa também que eu fiz foi substituir a vazão mássica pelo valor dela na entrada, e lembrando que o valor da vazão mássica na entrada e na saída é o mesmo. Concretamente, este termo aqui, para o caso de densidade constante, isso é importante colocar, vai ser igual a este produto aqui, né? Da própria conservação da massa, né? Da equação da conservação da massa. Então, com isso que nós vamos fazer, basicamente, vamos cancelar aqui, e nós vamos ter, então, por fim, que a pressão na saída sobre a densidade, né? Agora vou passar, notem que eu vou passar de um lado para outro da equação, né? Mais a velocidade na saída quadrado sobre 2 vai ser igual a pressão na entrada sobre a densidade mais a velocidade na entrada quadrado sobre 2, que nada mais é do que a própria equação de Bernoulli. Ou seja, é apenas entender primeiro como calculamos as forças, analisar as forças que estão atuando nas minhas superfícies do volume de controle, analisar os trabalhos que essas forças estão realizando, e depois a gente aplica, né, aplica isso na equação de conservação de energia para entender como que esse trabalho, neste caso, onde eu não tenho forças viscosas e também não tenho o trabalho da força de gravidade, né? Estou analisando um sistema que estou desconsiderando o trabalho das forças de gravidade, apenas por simplicidade, eu vou ter que o trabalho das forças de pressão vai resultar em uma variação de energia cinética desse escoamento. Vai se transformar tudo numa variação de energia cinética do escoamento. Ok? Então, é um exemplo bastante simples. Insisto, para a resolução desse tipo de problemas, quando eu preciso relacionar as variações de pressões com as variações de velocidade, eu vou apenas aplicar a equação de Bernoulli, que é essa que nós obtivemos. E
como eu já comentei, o objetivo dessa discussão é, primeiro, analisar as forças que estão agindo nesse volume de controle, depois analisar os trabalhos dessas forças de superfície. Por simplicidade, consideramos apenas as forças de pressão. Se houver tensões viscosas, na verdade, seria um pouco mais complicado, porque eu teria que incluir aí um trabalho de dissipação, ou seja, quando eu vejo isso do ponto de vista energético, eu não preciso calcular o trabalho de todas as forças viscosas. É apenas dizer, olha, todo esse trabalho vou envolver num termo de dissipação. O efeito físico disso vai ser que eu vou ter que ter uma pressão de entrada. A pressão de entrada vai ser um pouquinho maior do que aquela obtida pela equação de Bernoulli, né? Um pouquinho maior do que aquela obtida pela equação de Bernoulli. Para quê? Porque essa pressão de entrada, essa energia associada à pressão de entrada vai ser utilizada para acelerar o escoamento, para mudar a energia cinética do escoamento e também para vencer esse atrito, ou seja, para parte dessa energia vai ser dissipada como atrito. Então, seria uma situação mais complicada. Mas, de um ponto de vista mais simplificado, né, apenas para entender essa ideia dos trabalhos das forças de superfície, nós analisamos apenas a pressão, né, como a única tensão presente, analisamos o trabalho associado a essa força de pressão, lembrando que somente vai haver trabalho nas regiões onde eu tiver velocidade, né, nas paredes esse trabalho vai ser zero, e relacionamos isso com as variações de energia cinética a partir da equação de conservação de energia. E com isso, então, concluímos essa aula que teve como objetivo discutir não apenas a resolução direta dos exemplos, insisto, os dois exemplos que nós trabalhamos seriam resolvidos de uma forma muito mais simples e direta, não precisa essa análise toda, mas a ideia é justamente analisar essa questão das forças e dos trabalhos que estão sendo aplicados nas minhas superfícies de controle. Obrigado por assistir.